Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Estrutura e Nomenclatura de Compostos Orgânicos. Neste vídeo, nós trataremos de ácidos carboxílicos. Esta é a parte 2 sobre ácidos carboxílicos, onde nós trataremos da nomenclatura. Vocês encontram esse conteúdo no capítulo 13 do livro Introdução à Química Orgânica, e nós apresentaremos para vocês, como sempre, as regras de nomenclatura propostas pelo IUPAC, que correspondem às últimas recomendações feitas em 2013. Nós trataremos neste vídeo sobre a nomenclatura sistemática de ácidos carboxílicos e de uma outra classe que são os chamados peroxicarboxílicos, que é um composto parecido com ácido carboxílico, mas que tem um grupo peroxi em vez de um grupo OH. Na nomenclatura substitutiva, que é um dos tipos de nomenclatura que nós temos vistos, que é amplamente empregada pela IUPAC, ela se aplica a todas as classes de compostos orgânicos. Então, nesse sistema de nomenclatura substitutiva, os nomes dos ácidos carboxílicos são obtidos acrescentando-se à palavra ácido e o nome do hidrocarboneto correspondente, cuja terminação O é substituída pelo sufixo oico ou dioico, no caso de ser um ácido dicarboxílico, ou seja, um ácido que apresente dois grupos carboxilas. Vamos ilustrar aqui. Aqui nós temos um exemplo, tá? Esse ácido carboxílico tem 3 átomos de carbono, tá? Então, o nome é formado pela palavra oico, tá? E você acrescenta, tá, o nome do hidrocarboneto correspondente, que seria propano. 1, 2, 3 carbonos, propano. Você tira o O do propano e põe a terminação oico, ácido propanoico. Esse é o nome IUPAC preferencial. Nós vimos anteriormente, no vídeo anterior, que ele é conhecido como ácido propiônico, tá? Que é um nome não sistemático. O sistemático e o preferido é propanoico. Um outro exemplo, nós temos aqui um ácido com 4 átomos de carbonos. 1, 2, 3, 4. O hidrocarboneto correspondente é o butano. Você tira a letrinha O e põe a terminação oico. Tá? Então, é a palavra ácido mais o nome do hidrocarboneto, onde você tira o O e põe oico, butanoico. Também é o nome IUPAC preferencial. Agora nós temos um ácido com 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, então é derivado do butano. Mas como tem 2 grupos carboxílicos, ou 2 carboxilas, o sufixo é dioico, ácido butano dioico, nome IUPAC preferencial. Aqui nós temos um exemplo um pouco mais complexo, onde o ácido ele é derivado do hexano, então é o ácido, seria hexanoico. Mas ele tem uma ligação dupla, então é derivado do hexeno. E no carbono 3 tem aqui um grupo substituinte, que é o grupo etenil. Então, a ligação dupla tem estereoquímica E, olha aqui, ou trans. Vamos usar no sistema E e Z, que é o preferido pela IUPAC. Então, esse aqui é o ácido 4E, se referindo a estereoquímica dessa ligação. Entre parênteses e em itálico. Hífen. 3. Aqui nós temos o grupo etenil. E hexenoico, que é o nome da cadeia principal. Esse é o nome IUPAC preferido. Vamos só destacar aqui, nenhum localizador é necessário para indicar as posições do grupo carboxílica na cadeia carbônica. Observe, porque o grupo carboxílico só pode estar nas extremidades da cadeia. Então, você não tem que colocar ácido 1-propanoico, não existe isso. Não precisa de localizador, não. Outra coisa,
outra informação relevante é nomes sistemáticos serão preferidos pela IUPAC, como nós falamos, tá? Propanóico, butanóico, butanodioico, exceto nos casos fórmico, acético, oxálico e oxâmico. O fórmico é o metanóico, o acético é o etanóico, o oxálico, por exemplo, é o etanodioico. Esses nomes não são preferidos, são aceitos. Os preferidos são os comuns. Por quê? Porque são amplamente utilizados e não tem como a IUPAC simplesmente decretar o fim completo e absoluto desses nomes. Esses que são muito comuns, grande importância comercial, conhecido das pessoas de um modo geral, são mantidos pela IUPAC. Tá? Mas detalhes sobre essas regras vocês encontram na página 749 de Favre-Power. Alternativamente, o nome do ácido carboxílico ele pode ser formado usando essa terminação carboxílico para indicar o grupo carboxi. Tá? Vamos dar exemplos aqui. Se uma cadeia não ramificada está ligada a mais de 2 grupos carboxy, é o caso. Observa aqui. Você tem uma cadeia que está indicada aqui por essa numeração, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui nós temos um grupo carboxy, um segundo grupo carboxy e um terceiro grupo carboxy. A cadeia não ramificada. Então, essa cadeia é o pentano, tá certo? Então, você põe a palavra ácido na frente, o nome da cadeia, que é pentano, indica as posições, sempre com aquela consideração dos menores números, regra de menores números sempre é válida. Então, você tem um grupo carboxy no carbono 1, você tem um grupo carboxy no carbono 3 e um grupo carboxy no carbono 5. Então, isso daqui é o ácido pentano 1,3,5 tricarboxílico. Esse é o nome IUPAC preferencial. Isso pode ser considerado um derivado do ácido. Se você começa a numerar daqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o heptanodioico. Aí nós teríamos o ácido 4-carboxi-heptanodioico. É um outro sistema, mas nós estamos falando de uma forma alternativa, em que você tem uma cadeia não ramificada e cita os grupos carboxy, tá? Como sendo substituintes dessa cadeia. Tá? Ácido, pentano 1,3,5, tricarboxílico. Um outro exemplo. Tá? Esse exemplo aqui, você observa que é o ácido, se você considerar a cadeia maior, 1, 2, 3, 4, 5, é o pentanodioico. É o 3-carboxi, 3-hidroxi pentanodioico. Uma maneira alternativa é considerar como derivado do propano. Você tem, então, um grupo carboxi no carbono 2, um grupo carboxi no carbono 1 e um grupo carboxi no carbono 3. Então, é o ácido 2-hidroxi, porque tem um hidroxi aqui. Propano, 1, 2, 3, tricarboxílico. Nome IUPAC preferencial. Observe que esse é um nome, que é o preferencial. É uma alternativa. Essa alternativa é preferencial. Você poderia nomear esse ácido como sendo derivado do pentanodioico. Ainda dentro desse sistema alternativo, quando um ou mais grupo carboxy está ligado a um hidreto parental cíclico ou heterocíclico. Como assim? Você tem aqui, olha, um grupo carboxy. E aqui você tem o ciclo hexano, que é o hidreto parental para esse composto com 6 membros. Então, ácido, você dá o nome do hidreto parental, que é o ciclohexano carboxílico, tá? Esse é o nome IUPAC preferencial,
tá? Você observa que você não fala de ciclohexil carboxílico, é ciclohexano carboxílico. Como nos exemplos anteriores, nós tínhamos lá o pentano tricarboxílico, o propano tricarboxílico, desculpe. Olha o outro exemplo aqui no caso de um heterociclo. Esse heterociclo aqui, destacado em preto, quando você tem o NH, é o pirrol, tá? Então, esse aqui é o ácido, um H. Por quê? Porque quando você tem um heterociclo, você tem um derivado aí do pirrol, o pirrol tem o hidrogênio no carbono 1. Então, você tem um H pirrol, um carboxílico. Por quê? Porque o grupo carboxílico está ligado ao nitrogênio, que na numeração de compostos heterocíclicos, geralmente o heteroátomo recebe o número 1. Tem toda uma série de regras para isso, mas aqui, por hora, basta dizer que nessa nomenclatura o 1 está aqui. Porque o grupo carboxy poderia estar aqui também, tá? Então, seria um H-pirrol, 2 carboxílicos, se ele estivesse aqui. Um H-pirrol, 3 carboxílicos, se estivesse aqui. Tá certo? Então, um H é sempre em itálico, tá, gente? H é sempre em itálico. E o carboxílico, esse é o nome e o PAC preferido. Quando outro grupo está presente e tem prioridade para ser descrito como sufixo, por exemplo, uma valência livre, os grupos carboxílicos são designados como carboxy. Então, como prefixo, eles são designados como carboxy. Por exemplo, digamos que você tenha isso aqui como um grupo substituinte. Se fosse o grupo CH3, era metil, mas você tem ligado ao metil o carboxy. Então, esse aqui é o carboximetil. O nome deste grupo é carboximetil. Aqui, por exemplo, se aqui fosse CH2, CH3, nós teríamos o grupo etil. Mas você tem ligado neste carbono aqui o grupo carboxy. Então, esse aqui é o carboxietil. Então, vamos lá, no exemplo. Esse composto aqui agora, a cadeia maior é essa cadeia de 7 átomos, que é o ácido heptanodioico. Tá? Se você pega daqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, daria o hexanodioico. Então, não. Pega daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexanodioico. Não, isso aqui é o heptanodioico. Isso tudo de azul aqui é um grupo substituinte. Qual que é o nome desse grupo? Esse grupo é o CH2COOH. CH2COOH. Então, carboximetil. Então, esse é o ácido 4 hífen. Abre parênteses. Carboximetil, heptanodioico. Observe que o grupo, quando é complexo, você tem o grupo metil, ligado a ele tem o grupo carboxo. Então, nós chamamos isso de grupo complexo. Tá? Se fosse um cloro, é um grupo simples. Se fosse metil, é um grupo simples. Se fosse etil, é um grupo simples. Mas se você tiver um cloro ligado no metil, então é clorometil. Então, é um grupo complexo. Aqui é carboximetil. É um grupo complexo. Então, vem entre parênteses, heptanodioico. Esse é o nome e o PAC preferido. Existem situações em que grupos derivados de ácidos carboxílicos, eles aparecem, devem ser citados como substituintes, tá? Então, vamos falar, então, como nós nomeamos, conforme as regras da IUPAC, substituintes derivados de ácidos carboxílicos. Vamos lá, então. Os nomes preferidos de grupos monovalentes e divalentes derivados de ácidos carboxílicos, obtidos pela remoção do grupo OH, ou seja, grupo hidroxila, são formados trocando-se o prefixo oico por oil ou oila. No caso de nome não sistemático, o sufixo ico, tá? Como propiônico, tá? O sufixo ico por il ou ila. Vamos lá. Isso daqui.
O ácido, se aqui for um OH, você tem o ácido acético, tá? Ou etanóico. Então, eu tiro o sufixo ico, acético, por il ou ila. Acético vira acetil ou acetila, se for citado ao final, cloreto de acetila. Ou 5-acetil, por exemplo, e dá o nome da cadeia principal. Tá? Como o ácido acético é o nome preferido para o ácido com 2 átomos de carbono, então o prefixo acetil é o preferido. Outra possibilidade é etanoil. Você tira o oico por oil. Etanoil ou etanoíla. Ou ainda, um oxoetil. Isso aqui é derivado do grupo etil, em que você tem o C-O. C-O, o prefixo é oxo. Então, um oxoetil. Também é uma possibilidade. Mas o preferido é acetil. Um exemplo. O ácido carboxílico é o benzoico, OH. Então, na medida que você tira o oico por oil, benzoico, benzoil ou benzoíla, esse é o preferido. Ou, uma outra possibilidade é o seguinte, esse grupo aqui é o carbonil. Então, você tem um grupo fenil ligado no carbonil, fenilcarbonil, é uma outra possibilidade. E quando tem 2 grupos carboxilas, um grupo derivado, né, de um ácido dicarboxílico, é o pentanoico, então é o pentanodioil. Você troca o dioico por dioil, tá? Você tem um carbono com mais 3, 4, com mais 1, 5. Pentanodioil. Sempre está destacado em azul, oico por il, dioico por dioil, ico por il. Ácidos, para terminar, estamos terminando esse vídeo, vamos falar agora de ácidos que nós chamamos de peroxicarboxílicos. Eles são nomeados acrescentando-se à palavra ácido o nome do hidrocarboneto correspondente, acrescido do sufixo peróxo ou peroxóico ou diperoxóico ou carboperoxóico. Observe que eu ponho peróxo aqui agora. Tá? Por exemplo, observa aqui agora. Essa unidade, OOH, ela, se você tiver HOOH, é o peróxido de hidrogênio. Quando você tem uma ligação oxigênio simples oxigênio, tá? Isso é uma ligação peróxo. Então você tem uma estrutura muito parecida com o ácido carboxílico, mas agora você tem essa unidade peróxo, tá? Então, você dá o nome põe a palavra ácido, tá aqui, ácido. O nome do hidrocarboneto, 2, é o etano, mais o sufixo peroxóico, ácido, etano peroxóico. Outro nome para esse composto é o ácido peróxi, porque tem um grupo peróxi, acético. O nome preferido era ácido acético. Então, o correspondente peróxido derivado do acético é o peróxiacético, tá? Mas não ácido peracético. Isso é um nome que costuma aparecer, que vocês costumam encontrar na literatura, mas ele não é recomendado pelo IUPAC, está destacado em vermelho. Não use ácido peracético, tá? Peroxiacético, sim. Etanoperoxóico é o preferido. O mais comum é peroxiacético. Peroxiacético. Mais um exemplo. Esse aqui, quando você tinha apenas um OH, fosse aqui o OH, era o ácido ciclohexano carboxílico, do exemplo anterior. Aqui não, você tem o grupo peróxi. O grupo peróxio. Isso aqui, então, é o ácido, a palavra ácido. O nome do hidrocarboneto, ciclohexano carboperoxóico. Esse é o nome e o PAC preferido. Tá? Se aqui fosse simplesmente um OH,
era ácido ciclohexano carboxílico. Então, é ciclohexano carboperoxóico. Pouco comum, por isso que, eventualmente, vocês devem estar estranhando e devem estar pensando, poxa, eu tenho que saber tudo isso de cor? De jeito algum que você tem que saber isso de cor, até porque são centenas e centenas e centenas de regras, mas o que você tem que reconhecer é quando você tem um perácido, ou seja, um ácido carboxílico, que é um ácido peroxicarboxílico, conhecido como perácido, tá? É o nome que a gente conhece esse composto. Por quê? Porque tem um grupo peroxi aqui e ligado ao grupo carboxila, tá? Então você tem que reconhecer o grupo, porque nós trataremos de reações, por exemplo, reação de apoxidação, reação de Baeyer-Williger. Então, os peroxiácidos são muito comuns, tá? Então, você tem que reconhecer o grupo. E a nomenclatura, caso você não se lembre, basta retornar ao nosso vídeo aqui. Estamos chegando ao fim. Tá? Agradecemos, como sempre, ao Dr. Alberto, da Federal de Uberlândia, Dr. Claudinei Filomeno, do IFES de Vila Velha, Espírito Santo, Dr. Elson Alvarenga, da Universidade de Viçosa. Para saber mais sobre ácidos carboxílicos, veja o capítulo 3 da referência 1, e mais sobre nomenclatura, veja as referências 2 e 3. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Se você considerou que o vídeo é útil para você, indique para os seus colegas, para os seus amigos. Muito obrigado. E não perca a parte 3, onde nós continuaremos para concluir essa parte sobre ácidos carboxílicos. Até a parte 3. Muito obrigado.